É, o... Agora a gente tá preparando o lobby pra essa segunda O Igor partida. falou que conectou o trocadilho. Achei boa, achei boa. Conectou o trocadilho, é excelente. Bom, a gente se prepara. Fala aí, Sephiroth, eu te interrompi, velho, porque foi boa ali a do Iguna. A situação ali foi. Agora a gente tá indo pro segundo mapa. Esse mapa é muito difícil para jogadores Zergs. E eu acredito que o Ford tem uma pequena vantagem. Vocês vão ver do que eu tô falando daqui a pouco. Muito bem, muito bem. Tô vendo aqui, ó, tem mais alguns tweets pra gente mostrar pra galera, mas antes disso, vamos mostrar pra moçada o que a gente vai acompanhar aqui. É nada mais, nada menos que Expedição Perdida, galera. Você está preparado, Sephiroth? Estou preparado! Eu quero ficar de olho nas rochas no fundo da base. Ah, entendi. Você é um geólogo, então, é isso? É que normalmente o jogo se define por causa dessas rochas. Isso aí, galera. Então a gente chega aqui dentro de Expedição Perdida, acompanhando em cima à direita o jogador taiwanês que abre o placar com grande consistência, com uma convicção absoluta. O nome dele é... Sei! Embaixo à esquerda, jogando de terreno vermelho, quem a gente acompanha é o seu oponente, o jogador coreano 4GG. E, por enquanto, tá pintando uma semi-zebra, né? Porque o Ford D era o grande favorito dessa série e o Sen virou e mostrou uma partida simplesmente espetacular. Eu gostei muito da exibição do Sen e eu quero ver o que ele pode fazer nessa WCS. Eu não tô nem falando só pra essa série. E agora a gente vai acompanhando o jogador 100. Bom, o que ele vai tirar da cartola dele, né? Vamos ver se o Ford D vai achar uma forma de abusar do mapa para pegar o 100, ou se ele simplesmente vai jogar padrão, vai tentar fazer de novo aí o que ele vinha fazendo. Eu não sei não, cara. O 100 parece me apresentando um pouco melhor, tá um pouco mais sólido. Realmente ele parece estar bem treinado para essa temporada. Ele mostrou um jogo muito consistente contra um dos jogadores que é o dito bicho-papão contra Zerg. Então eu gostei muito da partida dele e eu tô ansioso para esse mapa. Eu quero ver como que ele vai se comportar, né, aqui, porque é um mapa complicado para jogadores Zergs. Essa terceira base dele é bem exposta, é difícil. Tem aqui esses matinhos aqui, muito difícil de tu manter o controle. Tem que ter o suzerano posicionado. Tem as rochas que o jogador terrano pode ficar explorando. Essa terceira, se ele optar para pegar essa base também, é bastante espaço que tu pode enterrar as minas viúvas e botar uma pressão sem precedentes. Então é muito complicado para o jogador Zerg fixar uma terceira base e ter um jogo econômico tranquilo nesse mapa. Sephiroth, desculpa o vácuo ali, hein, cara. Sephiroth ficou no silêncio ali. Pô, fomos mexer num detalhezinho, tive que mutar aqui, mas tá todo mundo vivo, tá todo mundo bem, e o Sephiroth, pra variar, mandou muito bem no comentário. Ó, meu caro, é o seguinte, estamos vendo o repeteco ali, hein? Exterminador saindo pro Ford D, certo? Temos gás, temos aqui uma aparente intenção de expandir, né? Óbvio que ele já tem um minério acumulado, então tudo indica que é isso que vai acontecer. E do lado do jogador 100, por enquanto, nenhum gás aberto, só o Fosso de Desova ficando pronto, que vai casar praticamente com o tempo da expansão natural. Sim, a única diferença que a gente tem do mapa anterior é que o Sen, ao invés de fosso de desova incubadora, ele foi incubadora e fosso de desova. Só mudou a ordem da construção, não foi nada significativo. Muito bem, Exterminador em campo, vai avançando agora pelo meio, se aproxima da expansão natural aqui, vai ser o momento de fazer alguma coisa acontecer pro Ford D, né? Porque no jogo anterior ele conseguiu matar alguns zangões, mas o Sephiroth comentou, quando a partida acabou, que foi deixado em paz, né, o 100. Não é que, na verdade, não foi nem esse o termo que você usou, né, Sephiroth, mas não é que o Ford D largou em paz o 100, é que o 100 conseguiu evitar a agressão, né? Ele pegou Exatamente. Os exterminadores muito cedo, tirou todo o embalo da pressão que o Ford D poderia fazer, e, ao contrário daquela partida, o Ford D joga muito mais tranquilo dessa vez. Sim, a gente já vê uma variação no estilo de jogo do Ford D, ele não tira o segundo exterminador, tira o reator um pouquinho mais cedo. Então ele vai ter a presença de alguns soldados aqui, até para negar o reconhecimento dos suzeranos na base principal. E ele vai para aquele jogo de endiabrados e possivelmente a gente vai ver aquela agressão de morcegos infernais. Já saiu o estaleiro sideral, o 100 ele precisa fazer o reconhecimento disso. Sephiroth, você acredita num 2-0 pro 100 nessa série aqui, ou você acredita no empate do Ford D, independente de condição técnica, do jeito que a coisa tá indo agora? Eu acredito que o Ford D tem plenas condições de empatar essa série.
esse setup que ele tá botando agora é muito mais agressivo do que na partida anterior. Então eu acredito que o ForGG tem sim uma bela de uma condição de empatar essa série. Vamos ver então. Eu tô contigo também. A minha tendência é achar isso. Só se o ForGG realmente surpreender a gente negativamente, ou sem tirar alguma coisa da cartola aí que a gente vai falar, nossa, porque o Sen tá sempre no primeiro pelotão, ele tá sempre entre os top aí, né, do WCS, ele sempre se apresenta bem, mas perde o Suzerano agora, mas ele acaba nunca conseguindo ir muito longe, né, ele acaba nunca conseguindo estar lá no playoff fazendo estrago, é muito raro ver ele avançando um pouco mais, né. Uhum. E contra um cara que nem o ForGG, que tá mais pro lado oposto. Surpreende ver o ForGG jogando não tão bem, surpreende mais o Sen jogando excepcionalmente bem. É um conflito bem legal de ver. Aliás, um conflito, se for pensar em condição técnica, digno de playoff, né? Digno de playoff esse conflito aqui, entre os dois. Sim, e a gente vê uma estratégia bem diferente por parte do Sen. Ele já tá tirando as baratas e essa é a defesa que ele precisa pro que o ForGG tá fazendo. O ideal que os Zergs dizem é fazer com Tatu Bomba porque é mais eficiente em termos de larva, só que essa resposta das baratas é muito boa e tem a produção já acontecendo, o ForGG vai ser rechaçado. Vai levar o Suzerano aqui, explode geral, vem pra cima agora o jogador ForGG com seus soldados e... Bom, agora morcegos infernais, mutaliscas, não, baratas, aliás, vem pra cima agora tentando segurar a moçada. Tem duas rainhas em posição ali pra dar aquele suporte, sai alguns Egnidos e mais algumas baratas, perde uma das rainhas, avança o jogador ForGG, não quer nem saber, sobe a rampa agora, vai fazendo estrago, os Egnidos vão fechando a moçada, atacando os morcegos infernais, desce agora a rampa correndo. É hora de bater em retirada, vazei, falou, valeu! E o Sen, ele não quer saber. Ele viu que tem essa vulnerabilidade que o ForGG tá cedendo pra ele e tá indo, ninho de Tatu Bomba, tá indo pra cima com tudo. O ForGG precisa fazer o reconhecimento desse ninho de Tatu Bomba. Não para a treta aqui dentro da base principal do jogador Sen, põe pressão no jogador ForGG. E galera, a gente já comentou aqui algumas vezes, o pessoal fala, pô, Terrano tá super OP, né, Terrano com esse ataque aí do Morcego Infernal e tal, e com a Voodoo dando suporte e tudo mais, tá OP, tá forte demais, que coisa. E já ficou claro que a forma do Zerg defender isso é colocando a composição de baratas, né, é o cara reconhecer, saber o que o oponente vai fazer e incorporando as baratas aí como principal elemento na composição deles. Dito e feito, segurou tranquilamente ali o Sen, perde umas unidades, ele vai ter que trocar, não tem jeito, mas segura, e segura de maneira bem consistente. E agora o ForGG, ele tá conseguindo emplacar seu jogo, ele tá com a Voodoo livre na principal, tem uma Voodoo pra defender essa agressão, mas é muito Tatu Bomba, Pedroca. Vai ser uma guerra de quem mata, quem faz mais estrago mais rápido. O jogador Sen sobe a rampa agora com as suas baratas, tá queimando tempo enquanto os Tatus Bombas estão sendo transformados, vai se aproximando agora, vem pra cima com os Tatus Bombas, olha o momento, abriu aqui a porta, conseguiu levar um monte de VCs, ainda não, avançou agora 4 VCs mortos de uma vez, muito Morcego Infernal junto pra fazer estrago, vem agora aquele monte de Zergnídeo, é forçado a bater em retirada, vai micrando contra os Morcegos Infernais que estão aqui na base do seu oponente pra se defender, são 7 trabalhadores mortos, os Zergnídeos distraem o fogo dos Morcegos Infernais enquanto as baratas vão pescando geral. A troca é tensa para os dois jogadores, mas favorece o Sen, porque a vantagem macro é dele. Mata todos os Morcegos Infernais, vai para a linha de minério, as Voodoos tentando matar as baratas, consegue matar, né? São 11 baratas mortas até agora, mas olha a Voodoo que tem um dano por segundo respeitável, como demora para matar as baratas do jogador Sen. Sim, e agora o Sen, ele voltou a fazer trabalhador, ele tá tirando uma economia muito sólida por trás de toda essa agressão que ele fez, e o ForGG, ele tá indo para aquela estratégia mecânica, ele tá construindo mais fábricas nesse momento, continua a produção de Voodoos, continua a produção de Endiabrados, só que a grande questão é que a terceira base dele não estava pronta, então é uma situação muito desconfortável e essas Voodoos estão chatas, hein? É importante fazer isso mesmo. 2 Voodoos de uma vez é um poder tático muito bom, porque é um disparo só para cada trabalhador pescado. É mais ou menos igual o jogador Protoss quando tem 3 Fênix, né? Ele consegue eliminar os trabalhadores muito rapidamente e também muito mais facilmente vai conseguir pescar essas rainhas aqui. Olha como é mais eficiente. Tá correndo risco de perder essa toca de barata aqui, o jogador Zerg. Eu tô achando que vai acontecer, viu? Vai perder essa toca de barata muito provavelmente. Não tem rainha pra contestar isso. Já morreram 7 rainhas nessa partida. Brincadeira. Apesar da boa defesa do Sen, o ForGG dessa vez conseguiu emplacar um pouquinho seu jogo. Teve uma dificuldade ali na defesa,
mas agora ele volta pra partida, essas voodoos são muito insuportáveis. Totalmente insuportáveis. Olha, mais uma rainha vai ser pescada. Se ele quisesse ser um pouquinho agressivo, ele conseguiria matar mais uma rainha ali pra cima. Ameaçou ir pra cima de novo, põe pressão. Cara, 2 voodoos é ridículo. O Sen não tá sabendo lidar com isso, mas ele tá querendo ganhar tempo, porque o Pináculo... Cadê o Pináculo? O Pináculo tá na metade aqui ainda, né? Ele não chegou ainda a ficar pronto, e ele tem que trocar aqui, perder rainha mesmo, pra não perder essa incubadora. As larvas daqui vão ser fundamentais. Nossa. E agora a coisa sai completamente do controle, porque as voodoos estão um pouco mais machucadas, a lagarta de esporos volta pro posicionamento dela, enquanto a toca de baratas é refeita, o Pináculo vai ficando pronto e o Sephiroth tá infartando. Chegou a terceira e a quarta voodoo, o jogador terrano mantém uma pressão absurda e não tem o que fazer o Sen. Essa segunda base vai cair. Cara, que situação bizarra. Tava muito bem o jogador Sen, pondo pressão, já passa na frente nos suprimentos, o Ford D tá muito à vontade. Tá muito à vontade nesse momento. Ah, mas você tá zoando que você não vai virar e matar isso, Brasil? Você tá zoando que você não vai finalizar essa incubadora. Bom, vai voltar agora com as voodoos, mata a rainha, tem que tomar cuidado com a lagarta de esporos ali, a rainha chega pra defender. Cara, 15 trabalhadores mortos na última leva, as 4 voodoos estão distribuídas aqui, as mutaliscas ficam prontas, rapidinho elas vão pescando as voodoos que não estão invisíveis e nesse momento assume aqui o controle aéreo o jogador Sen, que tem 66 trabalhadores contra 54 do Ford D. E vamos dar uma olhada aqui na questão dos exércitos, né? O valor dos exércitos do jogador Ford D é bem superior. Estamos falando aí de quase 2.000 em minérios e 600 em gás, contra menos de 1.000 em minérios e 700 de gás para o jogador Sen. Então, basicamente a composição aí do Sen é de mutaliscas, né? Como a gente pode ver. Isso aqui é basicamente o exército do Sen. E já o Ford D tem uma composição um pouco mais sofisticada. Tem voodoo, tem morcego infernal e 2 Thors aqui. O Ford D ele retribuiu o dano que ele levou daquelas baratas e retribuiu com maestria. Levou a natural, o Sen responde tirando uma quarta base, só que o macro do Ford D, enquanto ele estava agredindo, ficou em paz. Então a terceira base foi bem fixada, ele conseguiu subir a tecnologia, o aprimoramento de unidades mecânicas já está mais 2. Então o Ford D deu uma disparada no macro absurda, ele conseguiu retribuir toda a agressão e agora essa marcha aí pode ser o GG. Tá com cara de que vem pras cabeças mesmo o jogador Ford D. O Sen tá correndo pra fazer baratas, pra conseguir segurar essa agressão. Ele começa a trocar com os morcegos infernais ali, até um pouco antes da hora. Precisa urgentemente trazer uma super vigia aqui pra matar essas voodoos. Ele tem um tempinho pra fazer isso, consegue derrubar uma das voodoos agora. Nossa, é muito Thor, cara. É muito Thor, molecada. Vem pra cima agora, acertando o posicionamento com as baratas. Vem pra cima o jogador Sen, ele vai micrando contra esses morcegos infernais da melhor forma que ele pode. Os Thor são muito numerosos, cara. Thor limpando barata aqui. É o que a gente vê por aqui. E é o momento em que o Ford D quer empatar esse placar, hein? Sobe a rampa, Ford D. Sen não tá com cara de que vai segurar. É morcego infernal tentando fazer alguma coisa aqui, mas os Thors é que causam um verdadeiro abalo. As voodoos vão segurando também, ajudando com dano por segundo. Mas olha as baratas fazendo milagre. Se liga nas baratas fazendo milagre. Não tem VCE pra consertar essa galera aqui. O jogador Sen tá segurando as pontas devagarzinho. Ele vai conseguindo segurar as pontas. Precisa trazer umas rainhas aqui pra lidar com essa voodoo. As baratas vão pescando. As últimas unidades terranas que estão atacando. Tá só em 3 bases o Ford D. Eu não sei se o Ford D esperava matar de vez o jogador Zerg nesse ataque, mas dá sinais de que talvez segure o jogador Sen, só que sai de controle e joga a toalha. É GG! Complicada a vida do Sen, deixou o Ford D voltar para a partida depois de ter pego uma vantagem muito interessante e parece ter sido meio surpreendido com a estratégia mecânica do Ford D, que foi assim, de uma execução ímpar. Ford D, cara, no controle, é aquela coisa, né? A voodoo é a unidade mecânica mais próxima do que tem um soldado, né? Se você for pensar, forçando um pouco a barra, tá? Pensando assim, ela tem bastante mobilidade, né? Acho que deve ser a taxa de disparo mais rápida, talvez o tanque fora do modo de cerco tenha uma taxa de disparo um pouquinho mais rápida. Uhum. E ela pesca coisas, ela tem um dano por segundo alto, né? Ela consegue pescar coisas. O Ford D é um cara que a gente costuma ver mais jogando de bio, né, Sephiroth? O Ford D contra Zerg especificamente, ele gosta muito de estratégia mecânica, mas contra Terrano e contra Protoss a gente vê ele geralmente indo de bio, sim. Uhum. Então,
Aí acaba pegando o que tem melhor dos dois mundos, né? E fazendo Sim. milagre. O que é essas voodoos dele, cara? É uma coisa assim, absurda. Essas voodoos parece que tem vida própria. Tu bota a lagarta de esporos, pega as rainhas ali, não, tô seguro. De repente tu vê tem 4 voodoos ali, duas de um lado, duas do outro, e você começa a ter que dançar pra se defender, daqui a pouco você perdeu a rainha, perdeu a incubadora, só sobrou a lagarta de esporos ali que não fez nada. Cruel o negócio, cruel. A lagarta de esporos, o problema dela é quando você tem só uma, é que é muito fácil o jogador terrano, ele vai pro outro lado da base e fica atacando a incubadora, né? Igual tava ali o próprio 4DG, tava justamente fazendo exatamente isso. Sim. Sephiroth, 1 a 1. Olha, depois dessa segunda partida,